Graça e paz, eu sou o pastor Sérgio Ritter, da Igreja Getsemane em Manaus. Estamos aqui hoje para mais uma conexão de casa em casa. E a lição de hoje será sobre um encontro do endemoniado gadareno com Jesus. Uma história que transforma totalmente a vida de um homem que era prisioneiro dos demônios. Uma história muito interessante. O texto que nós vamos ler está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e eu vou ler os versículos de 1 a 8. Vamos ler junto, abra sua Bíblia, você que está em casa, reúna a sua família agora. Esse é um momento muito especial da sua vida. Faça isso em nome de Jesus, vocês vão ver o poder que há no nome de Jesus e na presença dele na nossa vida. Então, o texto de Marcos 5 diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos, né? E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Essa verdadeiramente é uma história muito interessante, meus irmãos. O texto de Marcos, ele menciona esses detalhes para que nós possamos entender com clareza o tamanho, o grande feito da libertação de Jesus na vida desse homem. O tamanho que significa isso. Ninguém dentro daquela cidade poderia segurar aquele homem. Ninguém conseguia prendê-lo. As correntes que o prendiam, quando conseguiam prendê-lo, eram feitas totalmente em pedaços. E vejam bem, vamos espiritualizar só um pouquinho esse texto que diz que ele morava nos sepulcros. Ele morava nos sepulcros físicos, mas e como era a sua vida espiritual? Como era a sua vida emocional? Muitas pessoas não estão morando dentro dos cemitérios, mas estão morando nos sepulcros espirituais, tendo as suas vidas sendo atormentadas, os seus ministérios estagnados, que não conseguem romper. Sepulcro significa um lugar de morte. Portanto, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não estão servindo a Jesus como a Bíblia nos indica que devemos fazer, né? Então, veja bem, a Bíblia diz que Jesus, quando se fez homem, ele se humilhou até a morte de cruz, e por isso Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor. A autoridade que Jesus recebe foi devido ao tamanho da sua submissão e o tamanho da sua obediência. Por isso ele recebeu. Então eu posso entender que o meu nível de autoridade é proporcional ao meu nível de obediência e de submissão, que foi o que Jesus fez. Por isso nenhum demônio era capaz de resistir a essa autoridade que Jesus tinha. E quando ele chega perto, o demônio o que faz? Se prostra aos seus pés, o adorando. Parece incrível isso, né? Um demônio adorando a Jesus. Mas eu creio que essa expressão, adorando, significa que ele se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo o senhorio e a autoridade espiritual de Jesus, o poder que havia na vida do nosso Jesus Cristo. E aí então o processo de libertação começa ali naquele momento na vida desse homem. Vamos pontuar algumas coisas
5 coisas especificamente, o que Satanás fez na vida desse homem. Destruiu toda a sua vida, destruiu a sua família, destruiu seus relacionamentos sociais, destruiu a sua saúde física e mental. Ele vivia atormentado. Esse homem não tinha paz. Ele precisava desse encontro com Jesus, para que a paz deles fosse restabelecida. Não é apenas uma libertação de um demônio, é uma libertação de todos os níveis da vida desse homem. A sua mente foi liberta, a sua alma foi liberta, o seu espírito foi liberto, o seu corpo foi liberto. Imagine alguém dormir, morar no meio de sepulcros, no meio de cadáveres. Eu não sei bem como, porque a história também não nos relata isso tudo, mas a partir daquele momento em que Jesus o liberta, ele queria seguir Jesus imediatamente. Ele teve um ímpeto de seguir a Jesus, e Jesus diz: não, calma. Primeiro vá na sua casa, conte tudo o que aconteceu com você. Aí Jesus promove na vida desse homem uma reconstrução, uma restauração familiar. Eu creio assim, com todas as minhas forças, irmãos queridos que estão me vendo agora, eu creio com todas as minhas forças que houve uma liberação de perdão muito grande dentro daquela família, porque Satanás havia destruído a família desse homem. Eu imagino que quando os pais dele, eu não sei se ele tinha quantos irmãos, a Bíblia não relata isso, mas suponhamos que sim. Quando toda a família passava na rua, o que as pessoas falavam? Ali está a família daquele louco, daquele endemoniado. Por isso Jesus o envia para a sua casa, para que houvesse um conserto na sua família. E logo depois a gente vai ver então aqui nessa lição os benefícios que essa libertação trouxe para a vida desse homem, em nome de Jesus. O que esse encontro com Jesus fez na vida desse homem? Jesus valorizou aquele homem. Jesus o libertou. Era tudo que aquele homem precisava naquele momento. Jesus sabe exatamente qual a sua necessidade de agora. Nesse momento em que você está me ouvindo, possivelmente você tem uma necessidade urgente. E o encontro seu com Jesus vai trazer a resposta para tudo aquilo que você tem almejado na sua vida. E nós estamos aí, nos pré-encontros, nos encontros. Procure saber através do seu líder. Se você não é do nosso ministério, procure saber com seus líderes quando é o próximo encontro da sua igreja. E lá você vai começar a ter as soluções para todas as suas necessidades. Tudo que é urgente na sua vida, Jesus prioriza. O que aquele homem precisava era de uma libertação, e Jesus priorizou isso na vida dele, e o que veio a seguir foi uma grande libertação em todos os níveis, em todas as áreas da vida daquele homem. Então Jesus valorizou, Jesus libertou, Jesus devolveu a dignidade daquele homem. Eu imagino aquele homem chegando na sua casa totalmente liberto, com outro semblante, se sentindo envergonhado pelo modo como ele se vestia. O corpo dele estava dilacerado porque ele se feria com pedras. Ele teve que passar um tempo em sua casa, descansando, curando as feridas. Jesus deu a ele uma missão. Aí é que vem o grande resgate da vida desse homem, e é o que Jesus fez um dia na minha vida e o que ele quer fazer na sua vida. Resgatar o seu ministério. Mas você precisa ter um conserto dentro da sua casa. A base ministerial de todos nós é a nossa família. Por isso Jesus o envia para lá. E depois esse homem sai. E que missão? Evangelizar 10 cidades. A Bíblia diz que ele foi para Decápolis, 10 cidades, evangelizar, falar daquele que o libertou. Jesus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz para publicarmos a verdade dele que nos chamou, dele que nos transportou. Essa é a nossa missão após a nossa libertação. Então, Jesus veio, diz a palavra, desfazer, destruir as obras do diabo. Tudo que o diabo fez na vida daquele homem cessou ali naquele momento em que Jesus diz assim: espírito imundo, sai da vida desse homem. Meu Deus, que libertação linda e que resposta. Entenda o que eu vou te falar agora, a resposta que esse homem deu à libertação que Jesus fez na vida dele. Muitas pessoas são libertas e ficam paralisadas. Esse homem usou a sua libertação para falar daquele que o libertou. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que você foi abençoado com essa palavra. Multiplique essa palavra. Dê um seu like aí nas redes. Compartilhe essa palavra, porque não é minha, é de Deus essa palavra. A Bíblia relata esse fato, com todos os detalhes que eu te falei aqui agora. Multiplique essa palavra para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu peço que você feche os seus olhos. Aí agora fique de pé se você está sentado no seu sofá aí, confortável. Deus vai te tirar um pouquinho da sua zona de conforto agora. Fica de pé, fecha os teus olhos, pegue na mão da sua família, do seu convidado aí na sua casa. Muitas pessoas estarão reunidas para verem, para participarem dessa conexão de casa em casa, dessa célula de mover de milagres maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero confessar agora que o nome de Jesus é poderoso, meu Pai, para nos libertar, para nos curar, para nos tirar, Deus, dos nossos sepulcros espirituais, meu Pai, para nos elevar aos lugares altos, assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, Senhor. Em nome de Jesus, repita comigo agora, você que está aí em casa: Senhor Jesus, eu entrego agora minha vida ao Senhor. Eu declaro com meus lábios, eu creio com meu coração e declaro com a minha boca que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu o desejo ardentemente na minha vida. Eu quero servi-lo, eu quero amá-lo assim como ele me ama. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, escreve o meu nome. Se fez essa oração, vai estar na nossa tela um QR Code. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Acessando o QR Code, você vai ser direcionado para um formulário. Preencha o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Se você não tiver essa tecnologia, o link vai estar na descrição do nosso vídeo. Agora eu Deus recebo abençoe. o poder. Fique com Deus. Até a próxima conexão. Fique Antes eu era agora apenas com uma o vídeo do criatura. semeador. E agora eu sou filho de Deus. Se você repetiu comigo esta oração, em nome de Jesus, você está salvo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Use a sua salvação e a sua libertação para proclamar as maravilhas daquele que te tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Shalom. Graça e paz, eu sou o pastor Sérgio Ritter, junto com a minha esposa, pastora Neiva Ritter, somos os líderes de intercessão da Igreja Getsemane em Manaus. Eu estou aqui agora para lhe avisar que já estão abertas as matrículas para a Escola de Intercessão 2021. Mas o que é a Escola de Intercessão? É um treinamento super completo que vai te capacitar para servir a Deus no seu ministério, no reino de Deus, da melhor forma possível, com entendimento e sabendo como se posicionar e agir em relação ao reino espiritual. A escola de intercessão é feita especialmente para você que já é ou que deseja ser um intercessor na obra de Deus. Em apenas 4 meses, você se tornará
um intercessor de excelência para Deus. Você aprenderá desde libertação espiritual, passando pela cura do corpo, da alma e do espírito, e também aprendendo sobre o que é intercessão profética. Você terá uma aula por semana, com duração de 2 horas presencialmente, especialmente para seu aprendizado e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Então, se você quer saber mais detalhes, como valores e horários, tire todas as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Eu te espero lá. Faça logo a sua matrícula, porque está assim de gente querendo fazer a escola. Que Deus te abençoe. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. 1 grão produziu 100, outro 60, e outro 30.